Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo Consciência, episódio 3. E hoje a gente trouxe aqui dois assuntos bem interessantes que vocês pediram lá nas redes sociais. E para falar sobre cirurgia bariátrica e suplementação de vitamina D com Covid, a gente trouxe aqui um convidado muito especial que é o Igor, ou o Igão, o Igor Murai. Igão, fala aí, cara, beleza? Bom, primeiramente quero agradecer aí o convite, né? Gui, Vagnão, Nemésio. Para mim é um grande prazer fazer parte aí desse novo projeto de vocês aí. Espero que dê certo. E Tomara. é bem legal conversar aqui com grandes amigos, né? Vamos ter um Pois é, só papo assim, né, para bacana aí. reunir, né, Igão? Porque do contrário não ia É, juntar nunca, né? Cada um num canto. infelizmente agora. Mas vamos conversar legal aí, vai ser bem bacana. Legal. Vagnão, Nema, querem falar alguma coisa antes da gente começar? Cara, eu queria falar aqui que hoje é o dia D, literalmente. O dia D. Vitamina D. E aí? Vitamina D, né? É isso aí. Eu quero falar oi. Oi. Igão, conta pro pessoal então um pouquinho aí da sua trajetória acadêmica, até depois, né, para a gente chegar lá na cereja do bolo, né, que não foi, né, um caminho aí com certeza fácil. Então, dá esse pano de fundo aí para a galera. Conta primeiramente o que você estudou na graduação, depois conta como que você foi parar na pós-graduação, né, lá na EFE, enfim, conta um pouquinho aí pro pessoal. Legal. Então, eu sou formado em Educação Física, né? Me formei em 2011 pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. E a minha carreira acadêmica começou basicamente na iniciação científica, né? No terceiro ano eu comecei a fazer iniciação no laboratório de nutrição e trabalhar com creatina, suplementação de creatina. E de lá eu peguei gosto pela ciência, pela pesquisa e continuei, me formei, aí entrei no mestrado em 2014, não, em 2012, desculpa, terminei o mestrado em 2014, e no mestrado eu trabalhei com suplementação de creatina em um modelo animal que simula, que mimetiza a osteoporose pós-menopausa, né, pós-menopáusica. Então a gente induzia as ratas fêmeas a desenvolver essa perda óssea ocasionada pela falta de estrógeno, né? E eu tratava com creatina e exercício físico com o intuito de investigar se esses dois tratamentos seriam capazes de prevenir essa perda óssea, né? Então, já desde do mestrado, a minha principal linha de pesquisa foi o metabolismo ósseo. Depois eu defendi o mestrado e fui fazer doutorado. Aí eu trabalhei com cirurgia bariátrica, né? Investiguei especificamente a perda óssea ocasionada pela cirurgia bariátrica e a gente interviu com treinamento físico com o objetivo de avaliar se o treinamento seria capaz também de atenuar essa perda. Então, basicamente, essa minha trajetória. Agora eu continuo, né? Tenho o intuito de continuar nessa linha de cirurgia bariátrica, espero que dê tudo certo agora. Agora já estou no pós-doc, mas sempre aí nesse tema, né, nessa linha de metabolismo ósseo. Legal, Igão. Então, desde lá de trás você já vinha estudando, né, osso, até a parte agora que a gente já queria entrar, que era, né, a parte da cirurgia bariátrica, né? Aproveitar até para o Vagnão falar um pouquinho, né? Porque vocês, né, começaram ali basicamente o projeto em conjunto, né, na época lá do doutorado. Exato. Até se vocês puderem, né, eu não sei se o Igão ou o Vagnão puder explicar melhor como, né, porque vocês tinham, né, vocês eram os bariátricos, né, lá na faculdade, né, lá no lab. Então, como é que se dava, né, essa divisão aí dos temas, né? Vagnão era um projeto maior, né? Conta aí pra galera um pouquinho como é que surgiu o trabalho de vocês.
Ô, galera, eu preciso abastecer meu suco de tamarindo aqui que tá terminando. Eu já volto já, peraí. O chá que emagrece. Bom, então eu vou falando aqui como foi, Porra. basicamente, né? A gente começou esse trial, né? Esse ensaio clínico randomizado. Cada aluno, né? A gente, inicialmente, começamos em 3 alunos, né? De doutorado. Eu, Wagner e o Saulo. Cada um investigando, basicamente, vamos dizer assim, um tecido em específico, né? O osso, o Wagner acabou vendo mais a parte de resistência à insulina e músculo esquelético, e o Saulo também mais a perda de músculo esquelético, entender os mecanismos, né, pelos quais a cirurgia bariátrica acarretam essa alteração no músculo esquelético. Então, a gente começou em 2015 esse projeto, esse grande projeto, né? As pacientes que entravam no trial faziam parte de todos os estudos, né? A intervenção era a mesma, apenas o tipo de análise que a gente fazia, né? Os desfechos eram diferentes para cada um dos projetos, né? Mas foi um projeto grande que rendeu 3 teses de doutorado, agora está vindo uma 4ª aí, que é o do Carlos, né? E boas publicações também, né? Então, e isso tudo, sem dúvida, porque a gente trabalhou numa Igual equipe, uns né? doidos. 3 alunos aí correndo lado a lado, né? Depois chegou o Carlos, acrescentando bastante também. Então, bom, de forma geral foi isso. Aí agora a gente pode, né, conversar mais coisas específicas aí Me do fala só um tema. pouquinho, como é que vocês, como que foi delineado o desenho experimental? Porque a intervenção de vocês foi longa, né, com as voluntárias, não foi? Sim, Vocês deram... 6 meses de treinamento físico. Então, o projeto basicamente foi o seguinte: a gente avaliava as pacientes antes da cirurgia, né? Elas faziam uma avaliação de, né, diversos parâmetros de saúde, investigavam tanto o metabolismo ósseo, quanto faziam teste de força, funcionalidade, biópsia muscular. Então, elas faziam uma série de exames. Depois, elas operavam. 3 meses após, a gente realizava novamente todos essas avaliações. Aí, as mulheres eram randomizadas para participar ou do treinamento físico, que era um treinamento que englobava tanto exercícios de força quanto um exercício aeróbio, né? No caso, em esteira rolante. E depois de 6 meses desse treinamento, ou não, de um tratamento convencional apenas, as pacientes eram reavaliadas novamente. Então, no 9º mês, né? Passados 3 meses depois da cirurgia, 6 meses de treinamento, e no 9º mês, elas faziam novamente justamente para investigar esse efeito do treinamento físico. E aí, cada um fez a sua As análises, né? avaliação, né? As suas análises. Tá. E me fala uma coisa, Igão, para a galera saber aqui, quantas vezes por semana vocês treinavam esses voluntários? Elas participavam 3 vezes, né, por semana, um treinamento, cara, era bem legal para elas, assim, foi uma oportunidade bem bacana para as voluntárias, porque era um treinamento presencial, basicamente individual, né? Tipo um A gente personal, marcava né? tipo um personal mesmo. Quando a gente via que o número de mulheres que iam treinar num determinado horário era muito, aí sempre tinha mais de um aluno lá, né? Então elas tinham uma atenção Especial, né? Vamos dizer bem assim. especial, bem individual mesmo. E Então, mesmo assim 3 vezes tiveram por muitas semana, saídas de voluntárias? Não, a gente, considerando um ensaio dessa forma, assim, com um treinamento teoricamente longo, né?
A gente teve, se eu não me engano, 15% de perda, né, Wagner? Foi aproximadamente isso aí. 15% de... Ah, pela intervenção, né? Não é nada praticamente, né? E, pela com, população também, né? e É. contando também, negão, que nós, das mulheres que iniciaram o treinamento, a gente até teve uma perda menor, poucas mesmo desistiram do treinamento. A maioria das nossas desistências foram naquele período pós-3, que as mulheres fizeram a cirurgia, elas voltavam e elas falavam que não queria mais participar do estudo, que elas Ah, já tinham Sim. operado já e não tinham mais interesse no treinamento físico. e que tipo de cirurgia que elas fizeram da bariátrica? Elas fizeram o bypass gástrico em Y de Roux, né? Que é um tipo de cirurgia mista, né? Que fala, porque tem os dois componentes lá da mal absortivo e restritivo, né? Elas reduzem o tamanho do estômago, reduzem o volume do estômago, então, consequentemente, um menor volume de alimento elas conseguem digerir, e também fazem esse bypass, né? Esse desvio gástrico, que aí vem a característica mal absortiva, que elas acabam reduzindo a capacidade de absorver alguns nutrientes, né, no intestino. Então, ainda é a cirurgia, a técnica cirúrgica mais estudada, né? É a mais Acho que comum aí há de uns se fazer 30, com... ainda é a mais comum, né? Junto com o sleeve hoje, a gastrectomia vertical, são as duas técnicas mais comuns, mas ainda o bypass gástrico ainda é o mais estudado ainda. Igão, depois o Vagnão conta também, né, os achados dele, né, e fala um pouquinho melhor aí sobre o trabalho, mas o que você encontrou depois da intervenção? Fala um pouquinho para a gente dos seus achados, né, e como que isso, quais são as implicações disso para, né, para a prática mesmo, né? Legal. Então, a minha hipótese inicial era de que o treinamento físico reduziria, né, ou atenuaria a perda óssea. E isso já está bem demonstrado que é um efeito adverso da cirurgia bariátrica. Então, eu tinha essa hipótese inicial e, de fato, eu confirmei, né, o treinamento físico foi eficaz em atenuar a perda óssea das mulheres, e isso tem né, lembrando que se você for ver, é um período curto, né? É um efeito a curto prazo que a gente chama, né? Porque pós a cirurgia bariátrica, as mulheres acabam acabam estabilizando a perda de peso 1 ano após a cirurgia. E nesse período que a gente estudou, o período do nosso desenho experimental, não chegou a completar 1 ano. Então, teoricamente, elas continuavam perdendo peso ainda. E com essa perda de peso, concomitantemente, vem a perda óssea, né? Então, já num efeito a curto prazo, eu consegui ver esse efeito de atenuação da perda óssea, e isso tem implicações no sentido de que o principal desfecho dessa perda óssea é o aumento do risco de fraturas, né? Os estudos que avaliam as mulheres 3, 5, 8, 10 anos após a cirurgia bariátrica, eles observam que elas têm um maior risco de fraturas em comparação com pessoas que não fizeram cirurgia ou alguma outra técnica menos agressiva, vamos dizer assim. Então, a grande mensagem é que se a pessoa faz a cirurgia, é interessante que ela treine, né? Ela faça um programa de treinamento físico com o objetivo essas de perdas, né? atenuar essa perda e talvez prevenir, não sei se é possível falar isso, mas reduzir o risco de alguma fratura óssea no futuro, né? E qual era a idade média das voluntárias de vocês? Foi uns 45 anos, mas 43, 45 anos. Foi essa idade. Jovens, adultas, né? Sim. Não adultas jovens aí. Legal. E Vagnão, conta aí agora o braço aí do seu trabalho.
Vamos lá. Acho que antes de eu falar do meu trabalho, assim, eu queria... Porque acho que o Guizão fez um comentário interessante. A gente sempre fala dos artigos que saem, dos artigos bem-sucedidos, lá, tal. Mas acho que é legal a gente falar dos bastidores, né? Algumas coisas que tem antes, né? Então, 2014, eu e o Igão, a gente defende no mesmo ano. A gente começou o mestrado no mesmo ano, em 2012, né? E aí a gente sempre andou lado a lado. 2014 a gente defende, 2015 entramos no doutorado no mesmo ano, né? E aí foi muito engraçado, porque teoricamente, uma das ideias que haviam sido levantadas para o meu doutorado e que eu tinha pensado era de seguir algumas coisas relacionadas ao meu mestrado, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu escutei cirurgia bariátrica foi do Igão, ele falando, olha, você está de cirurgia bariátrica. Eu falei, E aquilo eu lembro que me chamou a atenção e eu não sei por quê. Falei, caramba, cirurgia bariátrica, né, mano? Pô, deve ser legal mesmo fazer uma coisa com exercício, tal, né? E, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. Não sei por quê, assim, fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando, tal. E aí eu lembro que eu cheguei, comentei com o Igão, comentei com o Bruno, falei, pô, eu acho que eu também quero estudar isso aí e tal. E aí começou já tinha um projeto, já havia um projeto anterior, nós só sentamos para ajustar algumas coisas em termos de desenho instrumental, tal. E essa experiência de trabalhar com essa população foi um negócio que realmente mudou minha vida. Eu já tinha experiência clínica de trabalhar com exercício em outras populações, mas eu não sei se é a experiência do Igão agora, mas é uma população completamente diferente. A obesidade grave é uma doença que afeta de uma magnitude essas pacientes no âmbito físico, no âmbito emocional, no âmbito que você possa imaginar, Com certeza. que a gente não tem dimensão, cara. E as histórias que nós escutamos durante esses 4, 5 anos foram histórias que realmente, assim, sabe, eu acho que transformaram muito eu como homem, como um ser humano, assim, né? Então, acho que isso é importante a gente registrar, porque o relato das mulheres que treinaram posteriores são relatos muito bonitos, cara. É Eu muito imagino a legal. autoestima, né? Como que não mudou. Guizão, é um negócio que, assim, emociona delas falando. E o carinho que as mulheres têm para conosco ainda hoje. É incrível. Eu recebo Sim, mensagem ainda hoje. Porque eu vocês também. mudaram a Isso vida é delas, verdade. né? Querendo ou não. Vocês estavam ali no dia a dia, dando treino, querendo ou não, isso aproxima bastante, né? Mas eu acho que esse que é o Com paradoxo, certeza. Guizão. Eu acho que tá aí o paradoxo, cara. Elas acham, e elas devem ter toda a razão de pensar isso, mas eu acho que, pelo menos eu vou falar por mim, elas mudaram muito mais a minha vida, né? Porque você para pra pensar, né, cara? Nós recrutamos, o Igão recrutou até mais, mas a gente recrutou, pelo menos no meu braço, foram quase 60 mulheres, né? Cara, quem é a maluca de uma mulher que, mano, toma 3 picadas na perna, faz cirurgia, vai treinar ou não 6 meses. Cara, e essas mulheres estavam sempre lá. Se a gente falava assim, eu tenho que fazer esse exame, elas, vamos lá. Cara, sabe assim, confiança de uma maneira deliberada, assim. Então, Uhum. acho que eu queria deixar essa mensagem que, sim, nós trabalhamos muito duro, muito mesmo, mas eu queria deixar registrado que essas mulheres realmente, assim, cara, elas têm um lugar especial no meu coração, porque o que elas fizeram por nós, cara, foi um negócio, eu diria até Não, meio isso é insano, legal cara. ressaltar, assim. Isso é bacana a gente reconhecer, né? Que se não fosse também elas, né, essa confiança, o projeto Não saía, né? não teria saído, exatamente. E aí, vista essa confiança, né? E aí que começa, né? Porque o projeto mesmo, Guizão, começou comigo e com o Igão. Nós começamos o projeto, né? O Saulo entrou em 2016, certo, Igão? É, foi isso. Então, em 2014, a gente já começou a movimentar as coisas, já eu e o Igão. E uma das primeiras coisas, cara, que chamou a atenção foi o recrutamento. Porque a abordagem com essas mulheres já é uma abordagem inicial muito diferente. Porque para uma paciente com obesidade grave, eu acredito que a abordagem de emagrecimento é uma abordagem equivocada.
E por quê? Só que não. Oi. Só um instante para curiosidade, né? Qual que era o IMC médio dessas pacientes? Se eu não estou enganado, Nemes, era 50 e alguma coisa. Era bem elevado mesmo. Obesidade grave mesmo. 50,3, obesidade grave. Mas assim, médio, tá, Guizão? Médio, Porque na né? nossa corte, a gente teve mulher com IMC de 80. Nossa. A gente teve mulher com IMC de 80. É obesidade grave, 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 Nossa grave mesmo. Senhora. Não é brincadeira, não. E aí, por exemplo, você abordar essas mulheres para falar assim, olha, é importante fazer exercício físico. A primeira limitação dessas mulheres é o próprio movimento. Como é que a gente fala Começa em por aí, né? exercício? Já começa por aí. Como é que você aborda uma mulher? E assim, elas reconhecem a importância, mas elas não conseguem se movimentar. E aqui eu quero falar com o maior respeito que eu vou comentar agora, porque isso foi uma das coisas que me marcou. Muitas dessas mulheres tinham dificuldades anteriores à cirurgia, por exemplo, coisas relacionadas à higiene pessoal. Elas não conseguem fazer sozinhas. Então, às vezes, as pessoas julgam a questão da obesidade, falam assim, olha, que obeso é preguiçoso. E essa doença é um pouco ou demasiadamente mais complexa do que a gente imagina. Então, essa questão do recrutamento já foi algo muito peculiar para nós, né? Porque você falar, por exemplo, que você vai perder mais peso, não, por exemplo, isso não é verdade. Fazer exercício físico após cirurgia bariátrica, a gente viu, esse foi o nosso estudo, a gente viu que a perda de peso não foi maior nas mulheres. Então, como é que você usa a justificativa Uhum. de que fazer exercício físico é importante, né? Aí vai entrar no aspecto do Igão. O Igão vai falar assim, mas vai ajudar você a perder menos osso. E isso é um outro problema, porque o paciente com obesidade grave, ele se baseia muito no que ele sente. Osteoporose tem sintoma? Uhum. Tem dor? Não tem. Se eu não estou sentindo, eu não tenho. Então, isso foi um desafio muito interessante inicialmente, assim, como é que a gente aborda essas mulheres, né? E por de alguma forma, cara, a gente teve muito sucesso, cara, porque eu e o Igão, a gente ligava como uns malucos para essas mulheres tal, e falava, olha, vamos, e sabe? E cada uma era de uma forma, tal, tal, tal. Mas eu me recordo que esse foi um desafio inicial. Falando especificamente do meu braço de estudo, né? Eu passei por uma coisa que poucos passaram durante o doutorado, né? Que aí foi. Aí que foi. Bom, a minha ideia primária é que eu defendo que a cirurgia bariátrica não cura o diabetes. Eu não acredito nesse paradigma. Né? E eu sei que isso vai ficar registrado, você não precisa cortar isso, que não tem problema nenhum. Vou morrer falando isso. Tá bom? Polêmica, hein? Mas não tô nem aí. Pode xingar, vai lá no meu Instagram, xinga lá. Porque isso é uma coisa que é importante de ser frisada. E existe uma questão da fisiologia muito legal de debater isso, né? Primeiro que aqueles que advogam que a cirurgia bariátrica cura o diabetes, eles esquecem de falar qual é o percentual de pacientes que atingem a remissão do diabetes tipo 2. Porque isso só é verdade para quem tem o diabetes tipo 2. Para quem virou, por exemplo, insulino dependente, existe uma melhora drástica, mas você não pode falar em cura. Então, hoje a literatura é bem clara em falar que mais ou menos de 25% a 30% dos pacientes alcançam essa remissão do diabetes tipo 2. A pergunta que fica agora é por quanto tempo que eles ficam em remissão? Tem estudos já do próprio Philip Schauer, que é um professor que trabalha aqui na Pennington, mostra que a maioria desses pacientes, a maioria, eles ficam num período de remissão por até 5 anos. E aí eles voltam a ter um período relapso, que eles voltam a ter. Então, essa mensagem é importante porque os pacientes fazem a cirurgia bariátrica esperando ter a cura de uma doença. Só que o diabetes é uma doença que não tem cura. Agora, a cirurgia bariátrica é muito importante para o diabetes? Fundamental. Nesse nível de obesidade, nesse grau, nessa intensidade de obesidade, os pacientes diabéticos são extremamente beneficiados da cirurgia. Extremamente. É uma coisa incrível. Em 3 meses você vê que, sabe?
Mas é importante que para a manutenção desses ganhos da cirurgia, medidas relacionadas à mudança do estilo de vida, como o exercício físico, seja incorporado. Então, não tem mágica. Não tem mágica. A cirurgia ela é extremamente importante. Mas após a cirurgia, vai ter que comer de alguma forma melhor, vai ter que se exercitar. Ah, mas eu não gosto. Tu que lute. Eu não gosto de fazer um monte de coisa. Todo mundo deveria fazer independente aí do peso corporal, né? Exatamente. Então Mas eu não você acha, ô Wagner, você acha que o paciente que melhorou pós-cirurgia, e teve talvez uma melhora do diabetes, nem uma remissão, mas você acha que a longo prazo ele pode voltar essa condição se ele não tiver nenhuma mudança no estilo de vida? Ou então, Igão, você acha que a cirurgia per se já é capaz de corrigir? Na verdade, Igão, assim, existe um debate muito atual na literatura em que uma parte dos cirurgiões acreditam que esses efeitos da melhora relacionados ao diabetes tipo 2 são peso dependente. Então, tudo relacionado à perda de peso. Quanto mais peso você perde, melhor é para o diabetes. Um dos caras que é líder nessa linha é um cara chamado Samuel Klein, publicou até um estudo no New England Journal of Medicine mostrando claramente que o efeito da melhora nessa remissão do diabetes tipo 2, ele é peso corporal dependente. Quanto mais peso você perde, melhor fica o diabetes. Existe uma outra vertente que é liderada, por exemplo, pelo Philip Schauer, que acredita que a melhora do diabetes é independente do peso corporal. O que eu acredito, Igão, é que as duas vertentes, de alguma forma, elas têm razão. Mas essa mensagem de que a cirurgia bariátrica cura o diabetes, ela é imprecisa. Então, o que eu vou falar? O peso corporal é importante? Obviamente que é importante. A gente sabe que a gordura corporal ela é um dos fatores que colaboram para a piora do controle glicêmico. Existem mecanismos que a cirurgia colabora em melhorar o controle glicêmico? A gente sabe que tem. Os hormônios incretínicos, a gente sabe que de fato tem um efeito importante ali. Sim. Acontece, Guigão, quando você olha para o longo prazo, curiosamente, esses efeitos eles tendem a diminuir. E aí que é o problema que eu acho. Eu acho que naturalmente é normal se esperar que esses efeitos da cirurgia não sejam sustentados por 10 anos subsequentes. Obviamente que eles estão lá, mas a magnitude do efeito é menor. Não, até porque nesse meio tempo, imagino que muitas delas vão tendo reganho de peso, se não cuidam, né, da alimentação. E além disso, Guizão, belo ponto, o próprio comportamento do estilo de vida delas foi algo que não foi modificado. Então, é uma combinação de um mau hábito com uma diminuição do efeito cirúrgico. Uhum. E aí começa esse reganho de peso, o diabetes começa a ficar relapso. É muito comum, por exemplo, um dos relatos que eu estou vendo bastante na literatura é, por exemplo, cálculo de vesícula biliar. Porque uma das coisas que o Igão até falou, que eu sempre pensei nisso, né? Se você aumenta a perda óssea, quer dizer que o turnover ósseo está aumentado. Esse cálcio vai para onde? Ele vai depositar na parte de fora da artéria, vai servir para fazer cálculo, por exemplo, renal. Ele tem que ir para algum lugar. Então, existe, por exemplo, dados agora surgindo de que essas mulheres elas também têm complicações tardias desse efeito do aumento do turnover ósseo, que não é somente a osteoporose. Então, dessa ideia que eu já acreditava que o diabetes não é curado pela cirurgia, eu acreditava que quando você combina a cirurgia com um treinamento físico, alguns mecanismos relacionados à sensibilidade à insulina poderiam ser restaurados. Então, meu primeiro projeto, ele tinha a seguinte ideia: quando essa mulher perde peso, a gordura ela precisa ser oxidada, né, em algum lugar. Então, normalmente ela é oxidada no fígado ou no músculo. Acontece que a gente sabe que o músculo de paciente obeso já tem muita gordura acumulada lá. E a mitocôndria desses pacientes, que é o lugar onde vai oxidar essas gorduras, não funciona bem. Quando essa mitocôndria recebe muita gordura e ela não funciona bem,
ela processa a molécula de gordura, o triacilglicerol, de uma maneira parcial. E esses subprodutos dessa metabolização, eles colaboram para você aumentar a resistência insulínica. Então, eu iria estudar esses subprodutos metabólicos e ver como é que seria o papel do exercício físico. E esse foi meu primeiro projeto. Estava indo tudo muito bonitinho. No meu primeiro ano, um grupo, até então, em Pittsburgh, publicou e confirmou exatamente a minha hipótese. Exatamente. Né? E aí, foi em 2015, o meu orientador chegou e falou, Wagner, você precisa mudar seu projeto. E aí que, de fato, mexeu com a minha cabeça. E aí, então, eu confesso que... Caiu até o cabelo, né? Caiu até o cabelo, igual... Foi aí que começou. Ô Vagnão, Oi. mas explica aí, por que assim, você estava fazendo um estudo e, de repente, um outro grupo de pesquisa do outro lado do mundo já estava fazendo isso e confirmou a hipótese do seu trabalho. Mas por que você teve que mudar? É uma coisa assim que a gente, no nosso dia a dia, é corriqueiro, né? Mas para quem está ouvindo. Boa, Nemes. Quando a gente está nessa trajetória de um projeto de doutorado, uma das primeiras premissas importantes é que a sua tese de doutorado seja algo inédito, que ninguém anteriormente tenha estudado. E uma vez que esse dado já havia sido estudado e, portanto, publicado, a minha tese, meu primeiro projeto de tese de doutorado seria invalidado. Eu iria confirmar, teoricamente, um estudo que já havia demonstrado que, né? Então, isso naturalmente teve que me mobilizar a procurar uma outra pergunta de pesquisa. E aí, de fato, isso colaborou bastante para minha queda de cabelo, para minha calvície. Mas foi algo muito bom, né? Eu acredito, comecei a acreditar no acaso, porque eu até hoje não tenho muito claro por que eu cheguei na matriz extracelular. Eu faço esse exercício diário de pensar. Bom, e aí, explicando. Um dos efeitos desse excesso de gordura no músculo não é só atrapalhar a conexão da insulina com o seu receptor. Esse efeito ele muda também a membrana da célula muscular, que a gente chama de matriz extracelular. E ela é importante porque, se você pensar que a matriz é o meu dedo aqui indicador, os receptores de hormônios, as conexões, elas se dão justamente na matriz extracelular. E teve uma coisa que eu pensei naquela época, eu falei, mas espera um pouquinho. Já haviam dados na literatura mostrando que a matriz extracelular de obeso, ela é muito espessa. E havia um motivo para aquilo, né? Porque se o volume muscular é muito grande, uma das formas de você manter o sarcômero compactado é você aumentar a matriz celular, certo? Então, eu pensei, isso para a força muscular é importante, mas para a bioquímica celular isso é terrível, porque se eu tenho uma matriz celular espessa, você imagina o custo energético que eu tenho da conversa do meio extracelular para o meio intracelular. E aí eu fui pensando nisso, em coisas desse tipo. Eu fui estudar e eu vi que tinha um racional por trás disso. E aí eu fui ver os mecanismos, aí foi meu segundo projeto, pelos quais a cirurgia bariátrica modificaria essa matriz extracelular e quais seriam as ligações para explicar por que a sensibilidade à insulina nessas mulheres melhoram. E qual seria o papel do treinamento físico combinado com a cirurgia bariátrica. E aí, no final das contas, a gente viu que o treinamento físico ele é uma medida extremamente importante combinado com a cirurgia bariátrica, porque ele vai inibir uma via de sinalização muscular que a gente chama de TGF-beta, SMAD2 e 3. O que acontece? O TGF-beta ele vai inibir a sinalização da insulina. Então, você vai gerar mais resistência à insulina. Uma das coisas que o treinamento físico fez foi inibir essa via. Mas
aliado a isso, a gente viu que as mulheres que treinavam, elas produziam mais uma outra proteína que colabora para aumentar a sensibilidade à insulina, que chama folistatina. Então, a gente viu que, além do treinamento físico diminuir a resistência, ele aumenta a sensibilidade da conexão da insulina com o seu receptor no músculo, isso é tudo no músculo, tá? Através dessa proteína chamada folistatina. E aí, deu o que deu. Deu bom. Deu bom. Foi good. E aí, falando em artigos, né, vocês publicaram bem aí o trabalho de vocês, até se vocês puderem depois, né, que eu não separei aqui, foi vacilo meu para não espelhar a tela aqui e mostrar, mas se vocês puderem contar um pouquinho, onde é que o pessoal encontra o artigo de vocês relacionado ao, né, ao projeto de doutorado? Acho que, Gão, o primeiro artigo que a gente publicou foi o do Jack, né? Sim, o primeiro artigo foi do Jack, que você avaliou a função endotelial das pacientes, né? Uma revista super conceituada aí na área de cardiologia também. Aí depois eu terminei, publiquei uma revista de endócrino, a melhor bem revista de endócrino. Bem relevante, legal. Deu bom também. É esse aqui, Igão? Tá aparecendo aí para vocês? Exato. Sim. Ah, legal. Então esse daqui foi o do seu doutorado. Quem quiser, até a última vez que eu entrei no artigo lá, ele estava disponível para baixar o PDF lá, estava free lá. Então, entrem lá e leiam. Legal. E tem algumas mensagens boas aí. E depois foi a do Wagner, né? Ele publicou na revista de diabetes, né? Uma melhor aí da área também de diabetes. E esses caras também mandam um bem artigo demais. super. Pensando aqui em mandar. A gente trabalhou muito, né? Não, acho que a consequência de um trabalho aí. Com certeza. A gente acompanhou parte, né, desse trabalho de vocês. Eu vi a correria lá do Vagnão. Tanto, eu não sei o que foi mais árduo, né? Lógico que vocês devem saber melhor, né? Mas, assim, eu tendo a impressão, observando lá o Vagnão trabalhando no laboratório, umas vezes que eu estava fazendo experimento, ele estava lá, saía do laboratório, o Vagnão continuava lá. E ainda teve a parte do treinamento, né? Treinamento físico. O que foi mais, assim, desafiador para vocês? Foi o momento do recrutamento, vocês tentarem encontrar essas pacientes? Foi durante o período de treinamento? Ou foi naquele pós-coleta de dados, né? Quando vocês terminam o treinamento físico, mas tem que fazer todas aquelas análises laboratoriais? Tudo deu trabalho ao mesmo tempo. Sim, eu acho que cada etapa tem o seu desafio, né? O recrutamento começa, você tem que ter, como o Wagner já ressaltou aí anteriormente, você tem que ter, né, a forma de conversar com a paciente, né, como você vai apresentar o estudo, como que você vai fazer ela entender, né, uma pessoa que não é da área de pesquisa, uma pessoa que não tem muito esse conhecimento, como que ela vai entender, né, que é importante ela fazer parte de um estudo, né, o que ela vai ganhar aí em troca. Então, aí já começa o desafio nesse sentido, né? E depois, ao longo do projeto também, né, a parte do treinamento também, sem dúvidas, é muito complexo, porque você tem que ter todo esse tato com a mulher, né, de saber que você tem que dar uma atenção, saber que ela tem também a vida dela, né, ela tem os problemas dela,
né? Você não pode só exigir que ela esteja lá todo dia que você quer, só porque está rolando um estudo, né? Então, todas essas particularidades aí são desafios, né? E depois, o final do estudo, né? A parte de analisar os dados, né? Também aí entra mais a parte específica mesmo de quem faz pesquisa, né? Que é sentar a bunda na cadeira e na bancada e analisar tudo, depois analisar, fazer estatística, tudo, escrever. Então, acho que todas as etapas têm Os os desafios, né? seus desafios. Ô, Igão, e eu acho que a gente vai poder até lembrar isso aqui agora. Eu concordo com você. Essa parte do treinamento físico foi muito. Acho que foi uma das grandes sacadas que a gente teve. De pensar que as mulheres são seres humanos, elas têm as dores delas, as angústias delas. Sim. E que apesar de estar rolando um estudo importante, de um grande, né, estudo rolando, elas são seres humanos com dor de barriga, com angústias e tal. E tinha um outro fator, né, Igão? Que era a questão socioeconômica. Porque, por exemplo, muitos de vocês não sabem... Era uma pergunta que eu ia fazer a vocês. Cara. Muitos de vocês não sabem, mas saberão agora, ao vivo e a cores. Passagem dessas mulheres para ir treinar, para voltar, muitas delas saíram dos nossos bolsos. Puxa. Muitas, não foram poucas. Muitas. Nós tivemos que custear. Nós custeamos, por exemplo, paciente que às vezes era um pouco mais, digamos, elitista, para ir fazer exame, tivemos que pagar Uber para essas mulheres irem e voltarem para casa. Caraca! Mas isso foi algo muito bom. Eu acho que quando a gente fala... Eu não gosto dessa palavra sucesso. Eu gosto da palavra consequência, porque isso foi uma coisa, e o Igão pode me corrigir, se ele pensar da maneira errada. Quando eu entrei nesse projeto, eu sempre tive a certeza que a gente ia chegar num lugar bom. Eu não sabia aonde que a gente ia chegar. Então, essa confiança de trabalho de equipe, eu vi o Igão ralando junto comigo, eu ralando junto com ele ralando de um lado, o Saulo, depois chegou o Carlão, a gente sabia que ia chegar em algum lugar. Então, o Nemes, você fazendo a sua pergunta, cada etapa, como o Igão falou, teve a sua dificuldade, mas foi algo que, honestamente, a gente não pensava muito, assim, das dificuldades. A gente falava assim, ó, tem que fazer isso aqui, vamos pra cima e faz. Sim, sim. Faz. Porque eu acho que isso é uma das questões também. Eu, particularmente, eu posso estar enganado, e o que eu vou falar não é muito popular, a galera que vai fazer doutorado, eles querem muita qualidade de vida. Eles querem, ai, mas é minha vida pessoal. Ai, mas, amigo, tu que lute. Tu escolheu fazer isso, que não é para sempre, velho. Eu acho que é muita neurose você querer entrar no doutorado, fazer um negócio inédito, uma tese de doutorado, publicar bem e não querer trabalhar duro. Então, eu saía do HC, cara, 9h30 da noite, 10 horas, para chegar às 6 horas da manhã. Cara, só que eu sabia que isso ia terminar. Eu sempre não apenas trabalhar duro. Acho que isso é a principal, né? O alicerce é a base do doutorado, mas imagina se, nesse exemplo que você deu de a gente custear a passagem de muitas mulheres, imagina se, sei lá, a gente não pensasse dessa forma, né? A gente ia perder muito, a nossa perda, né, amostral ia ser muito maior. Então, eu acho que o final, o resultado também se deve a esse pensamento que a gente tinha, né? Vamos abrir mão aqui, talvez tirar um pouquinho do nosso bolso aqui, que não vai onerar tanto, mas pelo menos a gente mantém a mulher lá. Vai ser bom para ela também, primeiramente, né? Não Sim. Só pensando no nosso estudo, mas que ela termine o estudo, né? Que vai ser algo benéfico para a saúde dela. Então, se a gente não tivesse também essa... Bem lembrado, Vagnão, né? Além de trabalhar, a gente pensou dessa forma. Eu garanto que muita gente ia falar, imagina que eu vou tirar do meu bolso, né? Deixa a mulher... O quanto, desculpa até te interromper, Gão, mas eu imagino o quanto que elas também até sentiram falta depois quando acabou, né? Toda essa parte do treino e tudo mais. Ô Guizão, muitas delas, não foram poucas, não queriam não queriam parar de treinar. Exato. Pediam pra gente, muitas por favor, continuaram treinando
até quando a gente pôde. E aí, infelizmente, não havia mais condições. Muitas. Porque o vínculo afetivo que a gente estabeleceu foi, de fato, para além do projeto. E acho que essa foi a grande sacada. Se a gente pode usar a palavra sucesso, acho que foi essa. Porque o paper, claro que é muito importante, a gente foi treinado para ser cientista, o Igão tá fazendo pós-doc, eu também e tal. Mas, cara, não tem preço você impactar vidas. Eu acho que essa é a verdadeira ciência. Quando você pode impactar vidas, assim. Eu não sei se muitas delas continuam treinando, mas eu tenho a certeza que elas sempre vão lembrar daquele momento, de alguma forma ou de outra. Das coisas engraçadas, dos choros. Cara, aquilo lá foi muito importante. E elas sabem da importância, elas realmente sabem, né? A gente escuta tal. Se elas não estão engajadas, podem ser por outros motivos. Então, eu sempre tive essa certeza, essa convicção no meu coração, mano. Pô, eu falei, caraca, mano. E assim também, né, cara? Quando você vê, tipo, Igão ralando de um lado, o Saulo ralando do outro lado, o Carlão, cara, você vai ficar o quê? Você vai ficar assistindo? Uhum. Então, isso foi muito também, cara, muito importante de entender que um projeto desse ninguém faz sozinho. É um puxa o outro, senão... Cara, um Um puxa puxando o o outro, outro. exatamente. Entendeu? Quando você estava cansado, o Igão me puxava. Quando o Saulo estava puxado, eu puxava ele. Cara, e todo mundo, de certa forma, queria a mesma coisa. Obviamente, nós somos seres humanos. Todo mundo era diferente. Mas todo mundo queria fazer aquilo dar certo. Então, quando a gente olha o paper, a gente olha o produto final e fala, nossa, publicaram no Jack, no JCM. Cara, mas a gente tem que olhar para trás e falar assim, pera um pouquinho, como é que foi essa construção? Olhar o Sim. processo, Como né? é que foi o processo? Foi Eu bem prefiro montado. sempre olhar o processo, porque o paper, de fato, ele representa o processo. Ele representou o processo. Que, cara, foi mó barato. Foi muito difícil, mas a gente deu muita risada naquele projeto. Como a gente dava risada. Foi um momento, assim, cara, eu tenho saudades, por incrível que pareça, parece loucura, mas eu tenho saudades, assim, enormes do período de doutorado. Foi muito engraçado. Dos nossos erros, das presepadas que a gente fazia, que a gente errava. E hoje Do acho que período formou que a muito. gente passou juntos também, né? Exato, cara. Um acrescentando, sei lá, você tem o seu expertise que você estuda aí, né? Cada um acrescentando informações para o outro, e isso no final, para o aluno, né? Isso Agrega para é todo bem mundo. interessante, né? Exatamente. E só puxando agora um pouquinho aí dos resultados que vocês tiveram com os estudos e aplicando de novo isso para a prática. Se a gente fosse pensar então para as mulheres ou qualquer um que vai fazer cirurgia bariátrica hoje, o que é que vocês orientariam para essas pessoas, assim, de uma maneira geral? Tipo, fez cirurgia, então treina, né? Isso já está muito claro, né? Tem que treinar para continuar tendo talvez os efeitos benéficos de saúde de uma maneira geral. Tem que treinar e isso vai para um lado, acho que independente até da própria bariátrica, né? Todo mundo sabe que, poxa, né, tem que treinar. Pensando nisso, né, que o treino é algo importante e que, inevitavelmente, né, esse público em especial deveria ter uma atenção diferenciada, essa pessoa pode treinar desde um treinamento de força ou um treinamento aeróbio? Existe alguma especificidade do treinamento para ela ter esses benefícios ou é importante ela se mexer? Ser ativa, eu não Eu sei. acho que, sem dúvidas, se a pessoa não faz nada, o mínimo que ela fizer é interessante, né? Então, ela se tornando ativa já é algo bem benéfico para a saúde dela. Mas eu acho que ela tem que, né, treinar um pouco de tudo também, né? Faz um exercício aeróbio, que é bom para o sistema cardiovascular, faz exercício de força, bom para ganho de massa muscular, para o osso também é bem interessante. Então, acho que unir todas essas formas, né, de treinamento e acho que o mais importante é algo que ela goste de fazer, né? Não adianta você chegar para uma pessoa já que já tem essa doença, né, essa obesidade grave, e falar, pô, não, você tem que fazer isso, o melhor treinamento é esse, vai fazer um HIIT, por exemplo. Não existe, né? Você tem que fazer algo que ela
né, que ela goste, que ela se adeque e ela consiga sustentar aquilo, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido aí, a orientação. Se a pessoa já não faz nada, o mínimo que ela fizer, Já vai ser começar benéfico a para caminhar, ela, né? já vai ser bom, exatamente. Fico imaginando se um cara chegar para mim, um colega nosso, profissional, falar assim, acho que é melhor fazer um hit. Eu vou imaginar que ele tá falando de música, né? Fazer um hit, uma jingle. Fala, amigo, tu tá em que planeta, filho? Mas Não, brincadeira mas a essa. gente que é da área, a gente sabe Exato, os caras tem vêm com muita essas gente, ideias não. de hit, amigo. Você não tem noção do que você tá falando, mas tudo bem. Mas acho que uma coisa aqui que vai até muito de encontro com a sua área mesmo, Guizão, que aí eu vou fazer uma piada falando de algo sério, tá bom? E o Guizão vai... falando da nutrição. Treinar é muito importante, mas a gente também percebe que muitas mulheres, não são poucas, que fazem a cirurgia, elas acreditam que porque o estômago delas cabe menos alimento, que eles absorvem menos, que elas estão livres para comer aquilo que elas realmente desejam, que elas esperam. E não é bem assim a história, né? Então, a cirurgia é o tratamento de escolha para a obesidade mórbida. Isso já está muito claro. Mas eu quero ressaltar que sim, fazer exercício físico é muito importante, mas você reeducar ou se reinventar em termos nutricionais é tão importante quanto. Com E aí eu certeza. até brinco, porque é muito curioso, o Guizão trabalha com isso, né? E uma das coisas que a gente mais ria, e aqui eu peço perdão pela risada, era vendo os recordatórios alimentares dessas mulheres. O subrelato? Eu não sei se é Subrelato, subrelato, né? qual é o nome que se dá. Mas chega a ser piada pronta. Você fala, qual é a mágica aqui? Que você fala. Você calcula, muitas você calculava recordatório alimentar, 1.200 calorias, 1.100. E para você ver como é que é o arquétipo da doença obesidade. Porque elas são tão subjugadas que elas aprendem a subrelatar e se defender contra o julgamento. Porque vocês concordam comigo que o recordatório alimentar é produzir prova contra si mesmo? Sim. Sim. Elas aprendem a se defender. Por isso que há o subrelato. Porque elas sabem. O recordatório alimentar dessas mulheres é perfeito. Brócolis de manhã, aveia com leite integral. Você fala assim, qual é a mágica aqui? Inclusive, essa é uma limitação importante dessa ferramenta, né? Exato. Sim. Mas eu acho que é uma limitação da ferramenta, Guizão, porque a gente não dá o espaço devido para que a fala, partindo dessas mulheres, seja uma fala real. De falar assim, olha, eu tenho vontade de comer pastel com caldo de cana. Sim. Eu tenho muita Vagnão, vontade. então, assim, não dá para dizer que é proposital, né? Que elas colocam isso... De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu acho que a nossa abordagem, eu digo a nossa enquanto pessoas que trabalham com essa população, é uma abordagem que, de certa maneira, julga. A obesidade não é uma doença necessariamente de preguiçoso. Porque, pensa você, Nemas, por exemplo. Como é que você se movimenta com 140 quilos e 1,50 m? Aí chega um camarada e fala assim... Exato. Aí um camarada fala assim, não, para você perder peso tem que fazer um HIIT. HIIT? Se não Meu for amigo... HIIT, não funciona. Exato. Para você Aeróbio levantar engorda. Mas o que eu falava é o seguinte, meu amigo, para essa mulher subir escada, isso já é um hit. Com certeza. Brincadeiras à parte, é sério. Tem mulheres que a gente teve contato que elas não passavam na porta, tinha que entrar de lado. Como é que você está falando de hit, amigo? Como é que você está pensando em perder peso? Assim, perder peso é muito importante, mas eu tô querendo dizer o seguinte, tem que olhar o ser humano. Obviamente tem que perder peso, mas isso é o óbvio. E eu acho que a gente tem que começar a pensar para além do óbvio. Então, por exemplo, essas questões nutricionais. Por que eu acho que muitas dessas mulheres, e a gente sabe que um dos efeitos colaterais também da cirurgia é o alcoolismo? Porque, de fato, o afeto, comer, há uma afetividade que está ali entrando em contato. Se você castra a afetividade e você não consegue engolir, você vai querer repor energia de uma outra forma. Eu vou beber, cara. Então a gente tem que começar a quebrar esse estigma de... Eu brinco, né?
Paciente de cirurgia bariátrica, qual que é o terror deles? Eles comerem em público. Porque tem sempre um abençoado de Jesus vigiando o prato desses negros. Olha o que eles estão colocando ali. Olha lá, colocou bisteca, ó. Nossa! E já amigo, cuida da tua vida, velho. Nutricionista sofre isso também. Exato, Guizão. O Cuida cara da vai tua comer vida, amigão. uma fritura, o outro já fala, nossa, Exato. Tá nutricionista. comendo batata frita. O que acontece? Elas acostumam a se reprimir em público. E uma vez que você tá reprimido, uma forma de você liberar essa repressão, qual que é? Cara, você tá sozinho? Cachaça. Ó, pra cachaça, tu vai comer o que você não quer. Eu lembro até hoje, Igão, eu não vou falar o nome da paciente, mas o Igão vai lembrar disso, né? Cara, foi muito bacana aquela experiência. A gente teve uma paciente uma graça. Condição socioeconômica bem baixa mesmo, mas assim, uma mulher super disposta. E ela foi randomizada para o grupo treino. Mas assim, a disposição dela era uma coisa contagiante. E no exame pós-3 dela, 3 meses depois da cirurgia, ela nos confessou, durante o exame da curva glicêmica, que ela estava já comendo, tipo, sanduíche parecido com o Big Mac. 3 meses depois da cirurgia. Caramba. Um outro caso que a gente teve também, o Ingão vai lembrar bem disso, e eu quero falar isso não para trazer vergonha, mas para a gente entender que esse universo é um universo muito particular. Que a gente tem que ter essa humanidade de abordar e de entender, tentar entender. No exame pré-cirurgia, as mulheres têm que fazer exame de sangue em jejum, a curva glicêmica. Uma das pacientes levou pão de queijo escondido e começou a comer escondido durante a curva. Caraca. Nossa. A mulher tem fome. O Igão descobriu e falou, mas você não pode comer. Ela tava com pão de queijo na boca. Interessante que a gente acha engraçado, né? Mas se não tiver tentar se colocar assim, na posição da pessoa. Exato, imagina, exatamente. Né? Exato. E essas duas qualquer eu comentei, pessoa consegue, né, ficar esse tempo, fazer um exame, ficar em jejum. Né? Não consegue. Para elas é uma dificuldade imensa, né? E sem falar no outro ponto que a gente não costuma falar, né? Mas acho que é importante, é a vida sexual dessas mulheres, não é? Bem lembrado. Muda. Bem lembrado. Acho que antes de mudar, Guizão, acho que é importante a gente falar o anterior, tá bom? Muitos dos problemas de autoestima dessas mulheres pela obesidade grave é porque, de certa forma, as opções delas são diminuídas, inclusive as opções sexuais. Então, é muito comum os relatos, por exemplo, de maus tratos com relação a essas questões sexuais, né? A gente escutou muito, o Igão tá aqui, de coisas assim, você fala, meu Deus, cara, isso não pode, né? Por exemplo, eu me lembro de uma mulher falando que o esposo, enfim, não sei, o companheiro, preferia acessar uma via somente na relação sexual, porque a outra via era, teoricamente, um pouco mais complicado devido ao excesso de massa gorda. Isso, para muitos, pode ser uma coisa engraçada, mas você pode imaginar o quanto que é agressivo isso? Você não tem opção, cara. Assim, não te dão a opção do prazer. Você é julgado naquilo que você come e na hora de você poder liberar o seu prazer, você também não tem opção. Essa mulher vai projetar a angústia dela na onde? Alimento, de novo. Sim. Porque o alimento não reclama. O alimento não fala. Então, essas questões... E daí também a incidência de separação pós-cirurgia. Porque a cirurgia bariátrica, de certa forma, ela funciona como algo libertador, né? No sentido de que, caramba, eu perdi peso, eu sou alguém, eu consigo mudar. Muitos... Gão, confirma para mim. Isso é bem curioso, né? Quantos maridos iam buscar as mulheres na cirurgia? Exato, exatamente. Quantos? Muito curioso. Muitos não vão. Não vão. Muitos maridos não querem que as mulheres façam cirurgia bariátrica. Muitos. Caramba. Muitos. Porque é importante você manter esse mecanismo de superioridade. E eu fico imaginando que tipo de doença é essa que a gente fala assim, a obesidade ao paciente. Não, a família tá doente, cara. Verdade.
Então, eu acho que é importante a gente abordar essas questões. A alimentação é muito importante, mas a afetividade é muito importante. São seres humanos que têm desejos, sabe? E, cara, vamos falar uma verdade. Há essa dificuldade, por exemplo, do dumping, né? Aquela coisa que, pela má absorção, vai tomar caldo de cana, amigo, você não vai conseguir segurar para chegar num banheiro mais próximo. Mas elas têm vontade. Como é que você lida com isso? Você tem um desejo, mas por alguma maneira você está impossibilitada. Uhum. A gente tem que começar a falar sobre essas coisas, dar vozes, porque existem alternativas e que eu acho que uma delas é a conscientização. Sim. Parar de demonizar algumas coisas que não são demônios. E demonizar algumas coisas que realmente são demônios. Por exemplo, eu É uma acho... doença muito complexa, né? É Não dá pra, complexa, cara. Entendeu? O não dá pra demônio, para estabelecer mim... uma causa, só uma, Exato. né? Um dos demônios é falar que cirurgia bariátrica vai curar a obesidade e diabetes. Demônio para mim. Não vai curar nenhum nem outro. Tanto que a gente vê reganho de peso, Sim, sim. relapso do diabetes. Não cura. Mas ela é muito importante, extremamente importante. É aquela coisa meio clichê, né? Mas é que opera aqui, né? O estômago não opera a cabeça. Não opera a cabeça. É mais Sim, pura sim. verdade. Por isso que o tratamento tem que ser multiprofissional, né? Não dá para só focar em uma coisa, né? Eu estava pensando aqui porque parece que, assim, comparado com outras doenças que são graves, depois eu vou fazer uma pergunta também a vocês. Eu acho que alguma vez a gente já deve ter conversado em off, mas é como se a obesidade ela fosse uma doença que não é enxergada, a gente não consegue ver, a gente só consegue ver uma pessoa que assim, no senso comum, que come muito. Parece que boa parte da população não vê como uma doença. É como se fosse uma culpa, né? A gente costuma culpar a pessoa que é obesa. Mas, de fato, é uma doença, né? Vamos supor, uma família que tem uma criança numa condição limitante, uma doença que pode ser muito aparente, a família inteira parece que meio que se junta, né? Se tem um irmão, os pais, eles se juntam e muda toda a rotina de vida para se adequar às necessidades daquela criança ou daquela pessoa da família que está com aquela doença, né? Mas parece, eu não sei se é impressão minha, né? Mas parece que com a obesidade não acontece. Meio que normalizou, né, Nemes? Parece que Normaliza. né? E tem uma pessoa que não é obesa, vai continuar trazendo Big Mac para casa, pizza, Sim, enfim. Infelizmente. Isso ocorre nessa mesmo, condição, né? Eu acho que talvez também seja um fator importante, né, para essa prevalência tão alta de obesidade. Talvez esse seja um dos grandes motivos, né? Porque muita gente não entende como uma doença, igual você falou. Sim. Tipo tratamento de câncer, né? Quando a pessoa está fazendo radioterapia, que muitas vezes acontece, enfim, dependendo do tratamento, né? A pessoa perde cabelo e os amigos, a família, para dar uma força, fazem a mesma coisa, né? Raspam o cabelo, mas com a obesidade, a gente não vê atitudes assim. Pode ser uma impressão minha, né? Mas raramente, eu não sei se vocês perceberam, se dá para dizer que isso acontece, né? Mas parece que não é uma doença aparente. As pessoas a gente não costuma se mobilizar para ajudar uma pessoa que é obesa, né? A entrar numa rotina mais saudável, num tratamento. Sim, não, mas isso é verdade, isso ocorre mesmo, né? Acho que é muito pela falta de conhecimento da pessoa. Acha que é só uma questão estética, né? Hoje em dia, não tanto, né? As pessoas já estão, né, sabendo dos riscos e tal, mas, sei lá, você pega muita gente que acha que é puramente estético e vai continuar seguindo a rotina como é, né? Não vai mudar em nada a vida. Então, acho que você tem razão, sim. Né? Ocorre bastante isso. Eu também acho, Igão, somado a isso que você falou, a gente tem que começar a falar sobre a obesidade como uma doença crônica. Por que eu estou falando isso? Existe a questão estética, que é muito mais de quem percebe de fora, mas do ângulo do paciente também é algo muito complicado. Os pacientes enxergam isso, e aí por isso que a cirurgia bariátrica acaba que vira um paradigma.
porque ela perde muito peso, ele fala assim, tô curado da obesidade. Não tá curado. Você tem que continuar tratando. Então, o início do tratamento foi a cirurgia bariátrica. Porque depois que você tem o reganho de peso, e o reganho de peso na clínica é algo muito mais real do que você imagina. Então, a obesidade é algo crônico. Uma vez que você tratar, você vai tratar até o último dia seu de vida. O último dia de vida. Obviamente que vai ter fases que você vai conseguir tratar melhor, fases que você vai ter um tratamento mais efetivo, seja nas suas diversas frentes, mas o importante para esses pacientes é o seguinte, é entender que você vai ter que tratar isso para o resto da vida. Como alguém que trata o diabetes, como alguém que trata a hipertensão. Eu acho que é interessante ressaltar aqui que esse tratamento, essa abordagem, ela não é só numa visão biológica, fisiológica, igual a gente já tem esse viés, né? Pô, a gente é da área da saúde, tem que ter um psicólogo, uma psicóloga junto, né? Que não é tão trivial assim você chegar para a paciente e falar de um dia para o outro você consegue só comer 30 ml, aí que é o que cabe no seu estômago, né? Então, a gente não costuma muito ter essa visão, né, mais da área da psicologia, mas para esse tipo de paciente é essencial, né? Tem esse acompanhamento, né? E acho que até nisso você está falando, Negão, essa questão do tratamento psicológico, eu acho que é tão importante, tão fundamental, que me traz, por exemplo, as lembranças das histórias das pacientes, por exemplo, no período da internação. O que elas não fazem pelo alimento? Então, por exemplo, tráfico de salsicha. Alguém pode conceber em vida a possibilidade de se traficar salsicha? Explica isso aí. Pois é. Como é? As pacientes internadas num hospital, e aí elas começam, anterior à cirurgia, elas têm que fazer uma dieta extremamente restritiva, para principalmente reduzir o conteúdo de gordura no fígado. O conteúdo de gordura no fígado é um fator de risco de complicação cirúrgica. Então, elas têm que perder peso rápido, bastante, ou o máximo possível, para reduzir esse conteúdo de gordura no fígado, né? Porque muitas delas têm varizes no fígado, e você pode sangrar, e aí aumenta o risco muito grande de hemorragia intracirúrgica, né? Para uma mulher que está acostumada, ela relata que come 1.600, 1.800. Na verdade, a gente sabe que elas ingerem 4.000, 4.500. Você começar a comer de um dia para a noite 600, quem é que de nós aqui não ficaria maluco? Ou qualquer um. Qualquer um, certo? Ela é internada em um ambiente hospitalar, com outras mulheres que compartilham da mesma maluquice. O que elas fazem? Começam a traficar comida. Então, Um confinamento mesmo? Confinamento. Elas ficam numa ala cirúrgica que todas as pacientes vão, teoricamente, passar pela mesma experiência da mesma cirurgia. Então, por exemplo, as pessoas que vão visitar ajudam trazendo, por exemplo, alimentos, salsicha. Aí o que elas faziam? Cozinhavam no banheiro quente, na água quente do chuveiro. É muito... Nossa. Só que é aí... difícil a gente pensar, né? É difícil a gente pensar, mas né? mais uma vez, ressaltando, como é que a obesidade é complexa? Pensa na família, como é que a família está doente. A família tem dó. A família leva o alimento porque fala, ela está sofrendo. Caramba, mas a gente está num ponto que a gente vai decidir. O que é sofrimento? Sofrimento pela obesidade, mas se você está sofrendo porque você vai operar, por que você está operando? Uhum. São coisas que a gente tem que falar. Falar assim, caramba. E você imagina o desespero pelo alimento. Você cozinhar salsicha na água quente do chuveiro. Eu escutei um caso aqui nos Estados Unidos. Foi um médico cirurgião famoso que trabalha na Pennington, onde eu trabalho, me contando que o paciente dele era muito rico e estava internado numa clínica para perder peso, porque ele não queria ficar no hospital para a cirurgia, né? Ele ficou tão maluco, isso eu perguntei para ele, eu falei, você tem certeza que isso é verdade? Ele falou, absoluta. Os enfermeiros me contaram que ele estava numa clínica muito bonita e ele falou que estava tão maluco que ele viu um pato no lago. Pois ele pegou o pato e assou dentro Mentira. Nossa. do sistema de ar-condicionado. Ele fez o heating, ele assou o pato lá.
Ele foi expulso da clínica. Nossa, cara. Isso são coisas que eu tô querendo falar o seguinte, a questão nutricional tá para além meramente do comer. Existe uma questão afetiva que tá para além do que a gente imagina, porque Transcende, né? Qualquer aspecto transcende. nutricional que a gente vai pensar. Pensa o seguinte, vocês pegando salsicha... Sistema hedônico, né? O não Gui que é da pois é, sabe? Você fala assim... sistema de prazer, né? Prazer, Gui, assim, sabe? O prazer pelo prazer. Imagine vocês cozinhando salsicha num chuveiro. Primeira coisa, quanto tempo você tem que falar para cozinhar salsicha? Pô, se fosse um Lembrei miojo... daqueles, A água tem que lembrei estar daqueles quente, né? filmes de sobrevivência que a pessoa tem que passar muito tempo, Mas é passar muito tempo isso. sem comer. É isso, Tipo, entendeu? Essas questões eu gosto de falar para a gente entender o contexto da complexidade. e aí que vem também a questão da família, né? O tratamento não é só com o doente, mas família. parece que a família toda Não. acaba sofrendo, né? Adoece. E Nemes, essa questão, por exemplo, dos maridos, muitos deles não desejarem, cara, é algo que me chamou sempre muita atenção. Muitos dos maridos não iam buscar as mulheres na alta pós-operatória. Muitos. Muitos. Que loucura. Muitos, né? Em compensação, também quero falar aqui que, curiosamente, esses que não iam buscar eram os mesmos que iam até o hospital para ter relações sexuais com essas mulheres. Então, eu acho que o problema da obesidade, um dos problemas da obesidade, sim, é o estereótipo do que se olha, mas é também você tornar o paciente obeso um objeto. Ele não é mais um ser humano, ele é um objeto. E é um objeto no sentido de massa mesmo, né? A gente fala, tanto que a gente usa pejorativamente, né? O gordo lá, o que é o gordo? É uma massa, não é mais alguém que tem alma, que tem nome. O paciente, o obeso lá, pô, não tem nome? Não tem sentimento? Sabe? Então, acho que a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas. E aí eu vou falar mais pela minha área, que é a educação física também. Eu acho que nossos colegas têm que começar a olhar para além do copo. Essas coisinhas de, hate, porque tem que perder peso, amigo, olha para além do copo, tem tanta coisa que pode ser feita. Sim, sim. Porque até soa meio ingênuo para mim. Você pensar, por exemplo, em atividades de alta intensidade para essa população. Porque, Igão, vamos lembrar, as primeiras complicações que a gente teve, cara, a questão ortopédica. A articulação dessas mulheres não suportam. É Não incrível. Suporta, exatamente. Não suporta. Mas fala da força dessas mulheres. Então, a força, Guizão, elas são muito fortes, porque elas precisam sustentar um peso muito grande. Em contrapartida, a qualidade dessa força é muito ruim. Que é esse ponto, né? Pelo peso Exato. corporal. Se você relativizar a força pelo peso, é muito menor. Elas têm força para sustentar o peso, mas a qualidade da força... Isso mesmo vale para o tecido muscular delas, né? Não é que elas têm pouco, né? O que tem não é de qualidade. Elas têm muito, mas o que tem não funciona bem. Elas têm muita massa muscular, mas a qualidade dessa musculatura e o que tem não funciona bem. Então, daí mais um motivo para a gente olhar para além do copo, de falar assim, não é somente emagrecimento. Obviamente, vamos falar a verdade, a gente não precisa ser tolo, né? A questão estética, principalmente para as mulheres, é algo que é importante. Se a gente pode colaborar nessa questão da melhor estética, vamos colaborar. Eu acho que tem um porquê disso. É importante você se sentir bem com o corpo que você tem. Mas a gente tem que parar com essa tolice de prometer coisas que não podem ser entregues. Eu gosto sempre de dar um exemplo, porque isso era uma coisa que eu era muito duro com as pacientes. O paciente pesa 150 quilos. Aí ela vem e fala, não, porque eu quero pesar 60 quilos. Não vai acontecer isso. Você tem que nascer de novo. Uma foto de alguma mulher, né? De alguma não modelo. Tem como. E isso foi uma coisa que eu acho que fez muita diferença no nosso projeto. Porque isso é uma coisa que a gente não prometia. Isso não vai acontecer. Você tem que nascer de novo para ter esse peso corporal aqui. Agora, quando você estabelece metas tangíveis, é incrível como elas... Primeiro, quando você estabelece metas tangíveis, ela pensa assim, pô, ele pensou em mim.
Porque ele já falou que não é possível aquilo. Agora, ele falou que dentro daquilo que eu tenho, isso aqui é possível. Então, ele pensou em mim. Primeira coisa. A segunda coisa é, caramba, se ele estabelecer uma meta tangível, é porque é possível de ser atingido. Porque também você coloca metas assim, sabe? Tem que perder 30 quilos em 2 meses. Amigo, que mundo que você nasceu, velho? Que mundo que você Ou nasceu? aquelas recomendações, né, clássicas, né? Perder de 5 a 10% do peso corporal. Aí você coloca um Exato. peso lá, sei lá, de 180, 100, 200 quilos, sei lá, né? 20 Olha, quilos, Guizão. coisa pra caramba, né? Exatamente. Sabe? E assim, que peso que a gente tá falando? Porque aí também é aquela coisa, a gente sabe que um dos principais efeitos colaterais dessas dietas altamente restritivas, você perde peso, só que você perde muita massa muscular, que é um dos fatores importantes para o gasto calórico total. Uhum. Então, de novo, a gente tem que transcender e começar, acredito, estudar um pouquinho mais e entender a complexidade da doença obesidade. Ela não é somente perda de peso. Eu também não quero ser o cara bacana aqui de falar que não tem que perder peso. Tem que perder peso, sim. Uhum. Só que isso não pode, eu acho que cada caso é um caso, né? De falar assim, para um pouquinho, a gente tem que perder peso, mas existe uma questão afetiva, existe uma questão da dificuldade de se movimentar, que todas essas dificuldades são tão importantes que têm que ser levadas em consideração. Agora, migão, vamos colocar coisas razoáveis e que possam ser sustentadas. Esses coaches da alegria aí que ficam colocando, sabe? Ah, amigão, venha comigo, você terá uma vida feliz, comendo ração. Migão, não rola isso aí, velho, não rola. Sabe, quem trabalha com O, obesidade sabe, não rola. o Wagner, é importante essa questão, porque eu acho que o Gui pode falar, o Conselho de Nutrição, o Código de Ética da Nutrição, ele tem uma parte específica que fala, né, sobre essa questão de colocar comparações de antes e Antes e depois, depois. fotos de pacientes. E eu acho que entra nessa questão, né? Porque cada caso é um caso. A gente às vezes vê Instagram aí de pessoas que pesava 150 quilos e agora pesa 70 Uhum. quilos. Mas assim, é um caso à parte, são poucos, né? E a gente tem estatísticas que mostram isso, que são casos raríssimos. Por isso que, sim, eu dou aula em universidade, o Guizão também, e eu sempre peço para os meus alunos, né, no curso de educação física, mas a educação física eu não encontrei no código de ética nenhuma menção sobre isso, né? A questão de postar foto de alunos antes e depois, mas parece que pode ser prejudicial para boa parte das pessoas que estão procurando um profissional para tentar atingir alguma meta de saúde, seja tanto de saúde quanto também estética, né? Mas antes de um profissional de estética, a gente é profissional de saúde. Profissional da educação física, nutricionista, são profissionais de saúde. E eu acho que é importante a gente ficar atento a essas questões, né? Que não é só deixar de comer e fazer exercício. Não, o problema é muito mais complexo. E vocês que estudaram isso têm toda a propriedade para falar, né? Com certeza. Exato. Imagina você coloca uma foto de antes e depois de uma, sei lá, de uma pessoa que teve sucesso, talvez em alcançar, atingir aquele objetivo dela e mostra para uma paciente, né, que, Sim. né, com todas as limitações, todas, né, as questões que talvez ela consiga até atingir, ninguém sabe, né, mas talvez vai demorar um pouco mais, talvez o processo seja um pouco mais, né, sei lá, doloroso, entre aspas, para ela, então é complicado fazer isso mesmo. E o contexto também é diferente, né? Pode ser que a pessoa mostrou a foto lá, mas tem gente em casa para cozinhar para ela, Sim, tem sim, tem condições de todo um pagar um contexto. personal trainer. Enfim, são contextos Exato, diferentes. Por isso que exato. eu sou um crítico, né, do marketing mostrando foto de antes e depois, ou dos seus pacientes. Ô Nemes, Eu acho. eu Sim, sou crítico da mentira. Sabe por exato. quê? Eu Pô, não acho que o marketing em si é um problema. A mentira, sim.
Vamos falar um pouquinho dessa questão da obesidade, né? Você pega um antes e um depois de uma mulher, porque esse é o marketing ruim. Você pega uma foto antes, né? Uma mulher com 150 quilos. Aí você coloca uma foto depois, ela pesando 70. Legal, isso pode ser real? Pode. Qual é a chance de ser real? De não ser real? 100%. Quando você trabalha com obesidade, que nem a gente trabalhou eu e o Igão, essas mulheres, o excesso de pele que elas têm depois, é um negócio que é descomunal. Chega a ser 10 quilos, 15 quilos de excesso de pele. Essas fotos bonitinhas que a galera coloca, assim, de antes, depois e tal, pô, cara, isso é pra grego ver. Né? Se você quer colocar essa fotinha depois, seja honesto, depois da cirurgia plástica para retirada dos restos de pele. Não tem problema. Eu não acho que o marketing em si é ruim. A mentira é ruim. Vocês já acompanharam, por exemplo, aquele estudo daquele programa Perder para Ganhar? O The Biggest Loser lá, não é? Isso, né? A perda de peso foi animal naqueles caras lá que terminaram, acho que foram 9 lá. Tem uma dieta com o nome, né, desse programa. Exato. Foi a usada, né, no programa. Foi publicado um estudo com essa galera. Um ano depois, o reganho de peso foi de 100%. Não tem mágica. Você pode colocar antes, depois, depois e antes, depois e antes, antes, depois. Não tem mágica. Então, assim, o marketing eu acho que ele é importante quando ele fala a verdade. Quando ele é mentiroso, ele é mais nocivo do que a mentira. O marketing mentiroso, ele é mais nocivo que a mentira. Quer ver uma coisa? Guizão, sua área, nutrição. Da onde que se tira essa ideia de que na obesidade tem que se consumir mais proteína, que não pode comer carboidrato? É umas coisas que eu falo, da onde que esses caras me tiram? Porque isso e assim, ó, isso é praga, isso vai se propagando de um jeito que a mentira falada uma vez vira mentira. A mentira falada pela segunda vez, ela vira meia verdade. Na terceira, fica a verdade. Os caras chegam no consultório do Gui e falam assim, ó, não, eu tô comendo muita proteína, cortei carboidrato. Cara, é incrível como é que isso vira praga. O que mais aparece, Vagnão? Então, a gente tem que começar, de uma certa forma, sabe? Por exemplo, falando da educação física, tá bom? Não vou falar daquela do Guizão. Meu amigo, esses caras que trabalham com nossos colegas têm uma ideia de que obeso tem que aumentar a massa muscular e hipertrofia para gastar gasto, para aumentar o gasto calórico. Meu amigo, se você aumentar 1 quilo de massa magra, que é músculo que só uma bexiga, você vai aumentar quanto do seu gasto calórico, amigo? Não é possível. Ou é ingênuo ou é mau caráter. Não é possível. Tem o gasto energético basal. Então, eu prefiro crer que é ingênuo, Igor. Mas eu tô começando a desconfiar que é mau caráter, porque o que eu mais vejo hoje no Brasil é curso de hipertrofia, é curso de hipertrofia, é curso de hipertrofia. Meu amigo, com a quantidade de curso de hipertrofia que se tem no Brasil, se não aprendeu, é mau caráter. Não é possível. Tem que começar a pensar para além do copo um pouquinho. E isso dá trabalho, tem que estudar, né? Eu acho que a ideia é estética, vai. Mas mesmo assim é ruim, gente... é ruim. Vamos colocar isso. Vamos o que colocar eu tô falando, eu estava até discutindo na aula. Mesmo que a gente vá para academia treinar, diz, mas eu só vou por saúde. E eu falo por mim mesmo, a gente cai na tentação, não. A gente tem aquela vaidade, né? Passar no espelho, ficar olhando assim o braço. Eu vou para academia, não é para ficar forte, é para ficar saudável. Não, isso é mentira. Você quer, tem uma vaidade ali envolvida. Tá. Vamos colocar a questão estética então, né? Mas eu concordo com você em gênero no Miguel. Vamos falar da vida real então, tá bom? Uma mulher, classe média baixa, pesando 150 quilos, trabalha como uma profissão aí qualquer, 12 horas por dia. Tá bom? A questão estética é importante? Obviamente. Minha pergunta é, não tem que fazer a musculação? É óbvio que você tem que fazer a musculação. Aí você pergunta pro cara, por quê? Não, porque tem que aumentar a massa muscular. Mas por que tem que aumentar a massa muscular? Porque vai aumentar o gasto calórico. Amigo.
Amigo. Que planeta que você está vivendo, filho? Né? Mesma coisa. A gente escutava muito isso nos relatos, né, das mulheres, no recordatório, né? As mulheres comiam chia, oleaginosa, que eu nunca escutei um nome, tinha uns nomes lá que eu nunca escutava. Macadâmia. Macadâmia, isso, Guizão, macadâmia. Pô, que é isso aqui, Miguel? Sal rosa do Himalaia. Que o outro eu não sabia o que era, eu perguntava, eu não sabia. E é caro, viu? Então, o Gui, pra você qual ver... que é a função do sal rosa, Gui? Glamorizar a nutrição, né? Gourmetizar, Uma das né? contas é salgada. Então, e aí, olha para você ver como é que o discurso muda e impacta a vida real. Uma mulher que é de classe média baixa, falando de algo, como o Gui falou, gourmetizando. Quer dizer, que é um padrão. Tem alguma coisa errada. Tem um curto-circuito da palavra, velho. A gente vai começar a falar do chão da vida real. Obesidade é difícil de tratar, requer um esforço grande de quem trata, nós, e de quem será tratado. Porque quem será tratado tem que realmente falar assim, eu preciso me entregar. Eu preciso confiar em quem está cuidando de mim. Uhum. E eu preciso confiar que eu serei cuidado e não julgado. Você vai errar, vai comer o que não tem, vai não fazer o que não tem que fazer. Vamos lá de novo. Insistência. Acho que a palavra-chave para o tratamento da obesidade é persistência. Com certeza. Persistência. Nós somos assim, velho. Quantas vezes a gente não dá umas derrapadas? Volta lá, vamos lá. Por que com a gente tem? Por que com esses pacientes tem que ser diferente? Por que a tolerância com eles é diferente? Não deveria ser assim. Agora, também não venha me trazer fórmulas mágicas. Uhum. Né? Produtos aí que, nossa, tomar esse shake X ou Y promoverá. Pode falar isso aí, Gui? Boa, vamos falar então. Herbalife da casa do caramba. Amigo, não te engana. O Saulo falava isso, não te engana, velho. Não te engana, velho. Cara, não te engana, porque não tem fórmula mágica. Precisamos combater essas fórmulas mágicas para o tratamento da obesidade. Não há fórmula mágica. Não tem. Um tempo atrás, eu não sei se está em alta ainda, um negócio de chá que desincha. Ixi, então, mas eu acho que existe, não é o chá que morre. O cara morre, ele desincha mesmo, velho. Murcha tudo mesmo, velho. Meu Deus. Aqui você vai no mercado da produção, R$1 um saquinho de folha de chá de boldo.